Olá, discípulo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você sabe como se sentir bem com a palavra de Deus, a Bíblia. Você sabe como se sentir incrivelmente bem com Cristo Jesus. E nesse sentido, você vai ouvir o significado e conteúdo que vai gerar profundas transformações em sua vida. Se sente pronto para ouvir? A batalha pela fé evangélica, quarta parte de 4. Você vai aprender a teologia de Judas e vai gostar do resultado. Você viu nos conteúdos anteriores os falsos mestres rejeitaram a autoridade divina e ainda mais os falsos mestres recorreram a uma deliberada hipocrisia. Se prepare para mais uma revelação dos falsos mestres. Em terceiro lugar, eles, os falsos mestres, receberam sua devida penalidade. A Bíblia diz em Judas 1,14: quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre as suas miríades para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Judas 1,15. Eu fico imaginando, no meio de uma sociedade que se corrompia, Enoque andou com Deus. Sua geração escarneceu dele, Enoque, como os falsos mestres escarneceram da doutrina da parousia, a segunda vinda do Filho de Deus, Cristo Jesus. Fique de olho na palavra de Deus, a Bíblia. Judas vai ressaltar as características do juízo. O juízo será pessoal e público. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre as suas miríades. Judas 1,14. O Senhor e Salvador Jesus Cristo
que retorna como juiz universal. Não vem sozinho, acompanham-no as santas miríades, poderosos exércitos de anjos e os santos na glória. O juízo não acontece às escondidas e em silêncio, mas de forma totalmente pública. Fique atento. Incontáveis seres brilhantes são testemunhas da culpa e da vergonha daqueles que agora se portam tão grandiosa e arrogantemente diante dos singelos membros da Igreja de Cristo Jesus. Que impressão terrível isso provocará em todos os que devem comparecer diante desse juiz, Cristo Jesus, o Filho de Deus, Messias. Eu continuo imaginando, o juízo será universal. A Bíblia diz, para exercer juízo contra todos. Judas 1,15. O juízo final alcançará a todos os ímpios, que não se arrependeram de seus pecados e não voltaram para Deus. Ninguém escapará do Deus inescapável no dia do justo juízo dele. Somente os perdoados, redimidos, os selados pelo Espírito Santo estarão seguros naquele grande e terrível dia, quando todos terão de comparecer perante o tribunal de Deus no grande trono branco. O juízo será justo, e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Judas 1,15. Deus fará convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticam. O salário do pecado é a thanatos, morte. Fique de olho nas Escrituras, a palavra de Deus, a Bíblia. Mantenha-se firme na batalha pela fé evangélica, sem vacilar. A Bíblia diz, a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhares diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Judas 1,3. 4 verdades devem ser destacadas, quer saber? Em primeiro lugar, relembre a palavra de Deus. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, os quais vos diziam, no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões.
São estes os que promovem divisões sensuais que não têm o Espírito. Judas 1, 17, 18 e 19. A Bíblia diz: eu acredito. Judas faz a transição da descrição dos hereges para dirigir-se aos cristãos. Ele, Judas, usa palavras amados 3 vezes na epístola, versículo 3, 17 e 20, em contraste com os falsos mestres a quem chama de ímpios. Os leitores são amados por Deus e por seu fiel pastor Judas. A palavra de Deus, a Bíblia, é o antídoto contra as heresias dos falsos mestres. Nesse sentido, é importante que o cristão, primeiro, se lembre quem deu a palavra. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Judas 1,17. As Escrituras, a Bíblia, vieram por meio dos apóstolos. Os falsos apóstolos queriam se colocar acima dos apóstolos de Cristo Jesus. Chamavam-se a si mesmo de apóstolos e diziam ter novas revelações de Deus. Ainda hoje, muitos falsos mestres querem introduzir na Igreja de Cristo novos ensinamentos contrários às verdades já reveladas nas Escrituras, a Bíblia. Devemos repudiar todo ensino que não esteja ancorado na palavra de Deus, a Bíblia. Como muito bem disse Billy Graham, a Bíblia tem uma capa ulterior. Não podemos acrescentar nada a ela e nada podemos dela retirar. Fique de olho na palavra de Deus, a Bíblia. A palavra de Deus, a Bíblia, é o antídoto contra as heresias dos falsos mestres. Nesse sentido, é importante que o cristão, em segundo lugar, se lembre o que eles, os apóstolos de Cristo Jesus, disseram, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. Judas 1,18. Os apóstolos de Cristo já haviam alertado sobre o perigo dos falsos mestres e dos falsos ensinos. Registro bíblico de 1 Timóteo capítulo 4, 1 João capítulo 4 e 2 Pedro capítulo 2. Esse tempo já havia chegado. Os falsos mestres andavam itinerantemente nas igrejas, infiltrando-se entre os cristãos para atacar os apóstolos de Cristo Jesus e perverter seus ensinos. Escarnecer não é uma paródia leve e engraçada, mas um sério ataque contra Deus, sua palavra e seu povo, a igreja. Os escarnecedores, no grego empaitikes, demonstram
abertamente seu desprezo e descaso por Deus, seguindo seus próprios desejos impíos. Rejeitam deliberadamente o juízo de Deus e escolhem um estilo de vida de pecado. A palavra de Deus, a Bíblia, é o antídoto contra as heresias dos falsos mestres. Nesse sentido, é importante que o cristão, em terceiro lugar, se lembre o que os apóstolos de Cristo Jesus disseram. São estes os que promovem divisões sensuais que não têm o Espírito. Judas 1,19. A Bíblia diz: eu acredito. Os falsos mestres desejam dividir a igreja de Cristo e levar os cristãos para fora da verdadeira comunhão com os santos. Eles, os falsos mestres, enganam porque não têm o Espírito Santo. Os falsos mestres buscam não os pagãos, mas os cristãos. O propósito deles, os falsos mestres, é criar cismas e divisões. Travestidos de peles de ovelhas, tentam entrar disfarçadamente no meio do rebanho para devorar as ovelhas. A Bíblia diz, em Atos capítulo 20, versículo 29, eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Outras vezes manifestam-se no meio do rebanho, saindo das fileiras da própria igreja para arrastar os cristãos, tornando-os seus reféns espirituais. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Atos dos Apóstolos, capítulo 30, capítulo 29, versículo 30. A palavra de Deus, a Bíblia, é o antídoto contra as heresias dos falsos mestres. Nesse sentido, é importante que o cristão, em quarto lugar, fique firme na batalha sem vacilar, a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Judas 1,3. Os verdadeiros cristãos separam a verdade da heresia, pois o Espírito da verdade habita neles. Fique atento. 4 verdades devem ser destacadas. Quer saber? A palavra de Deus é o antídoto contra as heresias dos falsos mestres. Nesse sentido, é importante que o cristão, em quinto lugar, edifique a sua vida cristã. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Judas 1, 20 e 21. A Bíblia diz: eu acredito. 2 verdades são destacadas por Judas. Primeiro, o fundamento para a vida cristã. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima. Judas começa e termina sua epístola falando sobre a fé. Ele, Judas, insta seus leitores a batalhar
pela fé, uma vez que eles são edificados na fé santíssima. Eu fico pensando, a nossa fé santíssima tem um conteúdo exarado na palavra de Deus, a Bíblia. A igreja precisa ser edificada na santa palavra de Deus, a Bíblia. Os pregadores, os pastores, os diáconos, os evangelistas precisam ter compromisso com a palavra de Deus, a Bíblia. As pessoas não têm o direito de usar o púlpito, a mídia e a página escrita para levar o povo para fora da Bíblia. A ordem apostólica é prega, prega, prega a palavra. A palavra de Deus, a Bíblia, é o alicerce da sua vida cristã. Esta palavra aqui, a palavra de Deus, a Bíblia. A palavra de Deus, a Bíblia, é a bússola que guia sua viagem rumo à glória, à pátria celeste, à nova Jerusalém. A palavra de Deus, a Bíblia, é o mapa do peregrino rumo ao céu. A palavra de Deus, a Bíblia, é o alimento do cristão nessa jornada. Então, coloque a Bíblia na sua mente, dê de comer a sua mente pela Bíblia, o maná espiritual. Judas contrasta a igreja de Cristo Jesus com os falsos mestres. A metáfora da edificação aponta para o fato de que o contraste com o novo movimento não significa estagnação nem mero repouso sobre a fé, uma vez que foi entregue aos santos. Edificar não significa repouso e contemplação, mas constante progresso no empenho e no trabalho. A igreja presencial ou online não é local de visitas, mas de obras, oração, pregação, edificação, comunhão e evangelismo. Quer saber do poder para edificar a sua vida cristã? Orando no Espírito Santo, Judas 1:20. Guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Judas 1:21. Se a palavra de Deus, a Bíblia, é o fundamento da vida cristã, a oração no Espírito é o poder eficaz para edificá-la. A palavra de Deus, a Bíblia e a oração devem andar juntas para a edificação da Igreja de Cristo Jesus. Você não pode separar o que Deus uniu. Somente quando unimos oração e palavra, triunfamos sobre os falsos mestres e vivemos uma vida plena, abundante. As palavras de Judas são semelhantes às do apóstolo São Paulo. Em Efésios 6:18, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. A Bíblia diz que não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. A maneira de edificar a si mesmo sob a maneira de edificar a si mesmo sob a santíssima fé
é perseverando na oração. Fique conectado à oração. Suas orações certamente prevalecem quando ora no Espírito Santo. Isto é, debaixo de sua orientação e influência, de acordo com a regra de sua palavra, com fé, fervor, perseverante e constante, isso é, orar a palavra no Espírito Santo. Fique firme na batalha pela fé evangélica, sem vacilar. A corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Judas 1:3. Em primeiro lugar, se lembre da palavra de Deus, a Bíblia. Em segundo lugar, edifique sua vida cristã. Em terceiro lugar, comprometa-se com a evangelização. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Judas 1:22. Salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Judas 1:23. Judas deixa algumas orientações. Compadeça-se dos que estão em dúvida. Os cristãos precisam cuidar não apenas de si mesmos, mas devem ter olhos apercebidos, corações atentos e lábios abertos para se compadecer das pessoas que estão confusas com os falsos ensinos. A ordem de Judas é: ensine a palavra de Deus, a Bíblia, às pessoas que estão sendo seduzidas pelos falsos mestres. Mostre a eles as glórias do Evangelho de Cristo Jesus. Se sente pronto a fazer isso? Quero saber sua resposta. Salva os que estão no fogo. Salvai-os, arrebatando-os do fogo. Judas 1:13. Assim como os anjos tiraram Ló de Sodoma, devemos livrar aqueles que estão nas garras dos falsos mestres. A heresia é um fogo que arde agora e será o combustível do fogo que arderá eternamente. Evangelizar uma pessoa que está nessa situação, presa no cipoal das heresias, é como arrebatá-las do fogo. O indivíduo liberto dessas garras malignas é como um tição tirado do fogo. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é esse um tição tirado do fogo. Zacarias 3:2. Quer saber mais? Fique de olho na Bíblia. Amós disse acerca de Israel: subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como tição arrebatado da fogueira. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Amós 4:11. John Calvino é muito oportuno quando diz: a palavra salvar é transferida aos seres humanos, não que estes sejam os autores, mas eles são ministros
da salvação. Um Salvador como Cristo Jesus é a única esperança para um pecador como você. No momento de decisão em Cristo Jesus, seu destino é selado. Cuidado para não se queimar ao tentar salvar os outros do fogo. Salvai-os arrebatando-os do fogo, quanto a outros sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Judas 1:23. Você deve amar o pecador, mas abominar o pecado. Muitos desavisados e incautos subestimaram o poder do pecado e acabaram se envolvendo com os pecados que deveriam combater. Você precisa ter cautela para estar no mundo, sem ser do mundo, com uma canoa que está na água, sem deixar que a água a inunde. Consegue entender isso? Sua vida, sua responsabilidade. Fique firme na palavra de Deus, a Bíblia, lutando pela fé evangélica sem vacilar, a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Judas 1:3. Em primeiro lugar, se lembre da palavra de Deus. Em segundo lugar, edifique a sua vida cristã na palavra de Deus. Em terceiro lugar, comprometa-se com a evangelização. Você vai se comprometer com a verdade. Fique atento. Em quarto lugar, comprometa-se com Cristo Jesus. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculado diante da sua glória. Judas 1:24. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém. Judas 1:25. Essa passagem é uma das maiores doxologias do Novo Testamento, comparável a Romanos capítulo 11, capítulo 16, Apocalipse capítulo 4. Está na hora de você saber dessa verdade. Judas encerra sua epístola destacando 3 verdades sobre Deus. Deus é poderoso para te guardar de tropeço. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeço. Judas 1:24. Num lindo tributo de louvor, o autor volta-se para Deus. Judas começa a sua epístola atribuindo o amor e a proteção a Deus Pai e a Jesus Cristo. Ele, Judas, conclui sua epístola louvando a Deus e a Jesus Cristo pela proteção dos cristãos e colocando-os na presença de Deus, na caminhada junto à glória. Como muito bem destacou John Bunyan em seu livro Peregrino, há muitas armadilhas. Você não pode fazer uma viagem segura confiando apenas em seus recursos. Há perigos insidiosos, há inimigos terríveis e poderosos. Há ameaças reais e devastadoras. Somente guardados pelo El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, você pode chegar à reta final de sua jornada cristã sem tropeço algum. Deus nos guarda debaixo de suas asas. Ele, Deus, é a sua cidade de refúgio. Deus pode guardar o seu povo
como a menina dos seus olhos. Deus pode guardar sua vida como guardou Noé e sua família das águas do dilúvio. Fique de olho na proteção do Deus Todo-Poderoso. Deus é poderoso para te levar à glória e para vos apresentar com exultação imaculado diante da sua glória. Judas 1:24. Deus planejou a sua salvação, executa a sua redenção e consumará a sua glorificação. Tudo vem dele, Deus. Tudo por meio dele, Deus. Tudo é para ele, Deus. Deus mesmo te purificou e ele mesmo te apresentará como noiva gloriosa naquele grande dia, onde os cristãos serão apresentados imaculados. Ali haverá exultação jubilosa, onde não haverá pecado, não haverá sofrimento, pois onde houver completa santidade, ali haverá perfeita alegria. Deus é digno de ser exaltado de eternidade a eternidade. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém. Judas 1:25. Judas conclui sua epístola com uma eloquente doxologia. O Deus que te salvou e te preserva em santidade até lhe receber na glória é o único digno de receber por toda a eternidade glória, majestade, império e soberania. Deus é o centro da história e será o centro da eternidade. Ele habita na eternidade. O Deus que é completo em si mesmo receberá dos anjos, da igreja, dos remidos e de toda a criação restaurada os louvores que ecoarão pelos séculos sem fim. Judas fecha as cortinas de sua profecia com um retumbante amém. Quando Judas diz amém, declara consciente o seu profundo significado. Judas está criando uma blindagem espiritual na mente de seus leitores, crendo que Deus fará sua vontade sim ou sim, e que forças contrárias não anularão a fé e convicção que o cristão tem na fidelidade do Deus eterno. Gostou do conteúdo da epístola de Judas? Como se sente agora? Se sente pronto a entregar sua alma, sua vida para o Senhor e Salvador Jesus Cristo? Só Jesus Cristo salva em todos os níveis e sentidos que se pode pensar ou imaginar. Ele, Cristo, é a única esperança de salvação de sua alma. No momento de decisão em Cristo Jesus, seu destino é selado. Você quer aqui agora abandonar os seus vícios, maus hábitos. Quer aqui agora dar um basta em seus pecados. Se arrepender profundamente de pecar diante de Deus. Quer aqui agora receber uma nova vida, uma nova identidade, a identidade espiritual. Quer aqui agora pertencer à maior e melhor de todas as famílias, a família de Deus. Quer aqui agora ser chamado como filho de Deus e não como filho do diabo. É só você falar assim: Senhor, salva minha alma. Senhor, salva minha vida. Eu não aguento mais. Cristo Jesus diz:
e não queres vir a mim para terdes vida. Jesus está com os braços abertos para te acolher e com a mão estendida para te levantar. Entregue sua alma enquanto você tem fôlego de vida. Amanhã pode ser tarde demais. Jesus Cristo é a única esperança de salvação de sua alma.